A prof convidou o pastor Nilson para fazer esta aulinha de hoje, que a semana que vem a gente vai estar comemorando a coroação do nosso querido primaz, do nosso profeta, irmão Aldo. E a prof convidou o pastor Nilson para fazer essa aulinha bem linda e importante para vocês. Tá bom? Oi, Ana. Essa comemoração foi quando o profeta nasceu? Não, foi quando o profeta foi para o céu e ganhou a grande vitória dele, de chegar lá no céu como um santo profeta e pastor que cuida de nós. Ah, tá. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Tá. Que bom. Ô, Rubi, a hora que a gente puder começar, eu quero iniciar falando uma coisa. Ah, tá. Então, tem 21 já. Vamos esperar até dar mais 7h25, por aí. Mais 5 minutos, Para né? aguardar, né? Para ver se entra mais. Eu estou muito feliz de estar os 21 aí, olha. É muito. Temos Um bom grupo, né? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, para começar. Porque é bom a gente saber como faz as coisas e por que a gente faz alguma coisa ou fala alguma coisa para alguém. Eu Oi, quero Carlos. ver se você... Pai do Senhor, Carlos, tudo bem? Pai do Senhor, Tudo. Carlos, tudo bom? Tudo. Que bom. Então, beleza. Oi, Laís. Oi, Nicole, Pai do Senhor. Que meninas lindas, olha só, as 3. Princesas. Pai do Senhor para todas. São 3 irmãzinhas, pastor. Que graça. Que beleza. Pai do Senhor para todas. Pode abrir o microfone, Laís, para cumprimentar o pastor. Não conseguiu? Ah, não tem? Então não tem problema. Você vai assistir. Se você quiser fazer alguma pergunta para o pastor no decorrer da aula, você pode colocar no chat, então, tá bom? Fica tranquila. Isso. Aí eu leio aqui. O pastor lê lá e responde você. Aí pergunta um de cada vez, levanta a mãozinha quando quiser perguntar, quando o pastor perguntar se alguém tem alguma pergunta, ou o pastor fizer alguma pergunta para vocês, levantam a mãozinha, tá bom? Para não responder tudo junto, para não travar aqui, porque tem bastante gente na aulinha. A gente vai esperar mais um minutinho, daí a gente já vai entrar. Pode ser, né, pastor? Isso. Eu sempre coloco para eles entrarem às 19h15, porque daí até 7h30 já entrou, porque eu sempre peço para o pastor entrar às 19h30. Eu estava meio ansioso. Eu notei. Eu queria ver se ia dar tudo certo. Eu notei mesmo, vai dar assim. A gente pensa muita coisa, não é? E a primeira coisa, a hora que puder, eu vou contar para eles a primeira coisa que eu pensei. Olha só. Para começar a nossa reunião. Oi, Cauã. Pode falar. Desculpa, apertei o botão sem querer. Então, agora, o professor está esperando mais um amiguinho aqui que está entrando. Ele não é daqui, ele é lá de Astorga. Acho que é de Astorga mesmo. Está esperando ele entrar, que ele falou que vai entrar, daí a gente já vai começar. Beleza. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês todos que eu estou muito feliz de poder estar com vocês nesta noite.
e muito especialmente porque nós vamos conversar sobre o final do ministério da Santa Avó, porque ela precisou ir para o céu e como é que o irmão Aldo foi o escolhido e começou. E o que ele fez durante os 44 anos. Eu fiz um apanhado para vocês. Cauã, tudo bem? Oi, Cauã. Ele está com o microfone desligado. Eu acho que foi sem querer que ele ligou. Tá, então vamos iniciar já, então, pastor. Tá bom, então eu queria só saber, para iniciar nossa conversa, se vocês sabem por que nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. E o que significa isso? Quando eu digo para um irmão, como eu disse para vocês, a paz do Senhor. Vocês todos sabem? Eu sei. O que É é porque isso? eles desejam a paz do Senhor ao próximo? Isso mesmo. Sim. Porque nós desejamos um para o outro que a paz de Jesus do céu esteja com o outro. E isso é muito importante, porque quando eu externo esse desejo para o meu irmão, que a paz do Senhor esteja com ele, eu estou como que abençoando o meu irmão, desejando que Deus abençoe e cuide dele. Porque a gente só pode ter paz quando a gente é cuidado por Deus. Tá bom? Tem a Lauriane só estou vendo o cabelo dela. Fecha o muito pra cima. microfone. Ela está dando risada, está brincando. Meninas, fecha o microfone que o pastor está explicando. Bom, então agora eu quero contar para vocês alguma coisa a respeito do finalzinho do ministério da Santa Avó Rosa. Porque durante os 16 anos que Jesus começou a dirigir a igreja, nos primeiros 16 anos, a igreja passou por muita luta, porque o mal sabia que ele iria ser derrotado se Jesus conseguisse formar um outro consolador. Então foram 16 anos de muita luta, porque a Santa Avó teve que implantar a disciplina, revelar toda a base da doutrina. Muitas vezes, a Santa Avó com o bispo e a irmã Odete ficavam 2, 3 horas orando e Jesus mostrando as coisas e como ensinar e o que ele queria que fosse ensinado. Então, a Santa Avó teve que obedecer muito a Jesus e com muito amor, para que ela tivesse força e, na hora necessária, na igreja, ele pudesse usar a Santa Avó com toda facilidade. Então, ela cumpriu o ministério dela terreno com todo amor, com todo carinho. Só que muita gente, um grupo razoável de pessoas, não compreenderam a Santa Avó. E eu me lembro uma vez ela me contou, eu estava na casa dela, conversando com ela me disse, vocês pensam que eu gosto de falar alto como eu falo? Eu queria falar numa voz mais tranquila. E eu me ajoelhei e pedi a Jesus. E ele disse que não podia, que ele precisava que eu falasse alto, que da frente da igreja, o último lá do fundo me ouvisse. Ela precisava para poder ter autoridade para implantar a disciplina.
para defender a igreja, porque muita gente má ia na igreja porque o nosso poder ainda era menor. Então, era muito difícil, vinha muita gente má. Então, ela foi muito incompreendida e sofreu muito. E ela já tinha o corpo físico dela era muito judiado. Com 15 anos, o médico secou um dos pulmões dela. Esse pulmão, a falta desse pulmão causava muita canseira para ela. E para aliviar um pouco o coração, que tinha que fazer muita força para bombar sangue só para um pulmão e alimentar o corpo, um dia Jesus disse que a direção ia ter uma surpresa na reunião de oração de quinta-feira. Eu estou contando isso para vocês verem como é importante a reunião de oração. A reunião de oração foi instituída para que nós tivéssemos oportunidade de receber a unção do Espírito de Deus diretamente do céu para nós, quando nós oramos. E naquela quinta-feira, a irmã Odete subiu no púlpito, pregou. Quando ela terminou de pregar, na hora que ela ia se ajoelhar para orar também, ela perguntou para a Santa Avó, e a surpresa? A Santa Avó disse, até agora nada. E a Santa Avó sentou na escada que subia para o púlpito, na Matriz Velha, lá na rua Tuiuti. E a irmã Odete se ajoelhou para orar. Quando ela sentou para orar, fazer a oração dela, Jesus e Maria Santíssima chegaram perto dela. Ela até tomou um susto quando Jesus e Maria Santíssima chegaram. E Jesus estendeu as mãos sobre ela e disse, eu restauro o seu pulmão. Só com essas palavras, o peito dela encheu outra vez. E muitos médicos, vários médicos, o médico que cuidava do coração dela, dizem, interessante, dona Rosa, a senhora tem um pulmão idoso, compatível com a sua idade. E o outro pulmão é jovem, é bem mais vivo, como se fosse o pulmão de um jovem. Isso tudo é uma prova de quanto Jesus lutou para manter o corpo da Santa Avó aqui na Terra, porque ele precisava dela, ele prolongou a vida dela muitos anos. Mas chegou um ponto, por causa da luta, a luta era tão grande que um dia Jesus disse para o bispo e para a irmã Odete, meus servos vão ter que enfrentar uma luta. Primeiro ele disse que quando o Deus, o Pai, precisasse da Santa Avó Rosa no céu, eles iam ouvir a voz da Santa Avó como ouviam a voz de Jesus, porque ele ia passar o governo da igreja para ela. E disse para eles, mas os meus servos vão ter que enfrentar uma luta tão grande que eu posso comparar como alguém que tem que atravessar um rio sobre uma corda bamba. E agora eu quero perguntar, antes de continuar isso, se vocês sabem o que é atravessar um rio em cima de uma corda bamba. Se alguém souber, pode abrir o microfone e falar para mim. É uma corda que balança. Isso, e então, como é que ela é presa Difícil no ar? atravessar. Como é que ela é presa para as pessoas passar por cima dela? Em um lado e outro. Isso, de um lado e de outro no alto. E a pessoa tem que andar só em cima daquela corda. Imaginem como era difícil a luta que eles iam ter que enfrentar. E então foi muito difícil. Por isso a Santa Avó pediu, como estava
tanta dificuldade assim, a Santa Avó pediu para Jesus que ela queria terminar o ministério dela só em espírito, porque aí, livre daquele corpo cansado, abatido, que limitava as suas ações, a Santa Avó ia poder agir mais e defender a igreja e defender o reino do céu. Essa era a vontade dela. E então, Jesus aceitou. Jesus aceitou a proposta dela, mas impôs duas condições. A primeira condição é que ela não podia morrer de doença nenhuma, porque ela precisava vencer a morte. E também que ela precisava arrumar alguém que tivesse qualidades e que pudesse ficar no lugar dela, aqui na Terra, para ela usar a pessoa como Jesus usava ela. E ela foi procurar. Procurou muito, sondou muitos corações, mas um só foi o irmão Aldo, que foi aprovado em tudo por ela. Mas, enquanto isso, ela estava procurando, Jesus, usando a mente e o corpo da Santa Avó Rosa, falou para o bispo e para a irmã Odete que na igreja só tinha um que tinha um espírito semelhante ao dela e capacidade mental para ser usado como ela. Então, exatamente aquele que Jesus tinha dito para o bispo e para a irmã Odete foi o que a Santa Avó escolheu. E a escolha recaiu sobre o irmão Aldo. Só que, vendo, o irmão Aldo era muito esperto, muito ativo, ele era muito observador e tinha o dom de discernir. E ele conheceu muita gente falsa que frequentava a igreja, que dizia crer na Santa Avó, mas não cria. Eu estou tendo audiência de mais adulto também? Tá, pastor. Minha tia de Apucarana, a mulher do pastor Tercílio Vivan. Ah, Também. Então, o que aconteceu? A Santa Avó, o irmão Aldo foi na casa dela e foi dizer, olha, avó, ó tia, eu não vou mais ir na igreja, não. Porque eu estou vendo muita coisa que pessoas que dizem que creem na senhora, mas não crê nada. Mas antes dele falar isso, a Santa Avó perguntou para ele, Aldo, eu preciso de você, você me ajuda? Antes dele dizer para ela que ele não ia na igreja mais, porque ele estava vendo gente fingida que estava traindo a Santa Avó. Então, antes, ela perguntou para ele. E na hora que ela perguntou, ele creu. Ele cria que ela era uma santa, que ela era uma pessoa muito santificada e que, então, ele não teve coragem de dizer não. Ele só disse para ela, tia, a senhora sabe que eu sempre ajudei a senhora e não é agora que eu vou negar. Aí a Santa Avó perguntou mais duas vezes, mas você me ajuda mesmo? Para qualquer coisa que eu precisar? Isso ela fez no dia 24 de outubro, no sábado. Na segunda-feira ela foi para o céu. E ela precisava saber se ele aceitava, porque se ele não aceitasse, ela ia ter que procurar outro. Então, a situação, não adiantava ela querer obrigar ele a fazer, porque no céu, para que Deus dê um dom especial para uma pessoa,
Deus precisa escolher, ver as qualidades da pessoa, mas a pessoa também precisa aceitar. Isso se sujeitar e fazer com amor. E ela precisava da palavra do irmão Mal. E foi nesta hora, das 3 vezes que ela perguntou, que ela viu a disposição dele e a sinceridade do espírito dele de dizer: eu faço porque eu sei que a senhora não vai pedir nada que eu não possa fazer. Ele confiou de todo o coração na Santa Avó Rosa. Então, tudo ficou decidido. Que, quando Jesus determinasse, ia acontecer a ida dela para o céu. Então, o que ela fez? Ela começou a contar algumas coisas para ele sobre os problemas que estavam acontecendo, que no final ele ajudou a resolver, junto com o bispo e a irmã Odete, que ficaram. E ele precisava conhecer, então ela mesma contou para ele algumas coisas que estavam acontecendo, que precisavam ser resolvidas. E na hora que ela começou a contar, ele disse: meu Deus, eu não sou nem obreiro da igreja, por que minha tia está me contando estas coisas? Exatamente porque ela precisava, nesta conversa, ir preparando o irmão Aldo para, quando fosse hora, ela poder aparecer para ele. Aí ele ia saber o que ela ia precisar que ele fizesse para ajudar, não só ela, mas o reino do céu todo. Por isso é que... Deixa eu olhar aqui uma coisinha só que eu anotei. Eu queria saber das crianças, todas, por que vocês acham que o irmão Aldo aceitou o convite da Santa Avó de ajudar? Porque ele amava ela. Isso. O que mais? Porque ele amava ela e a igreja. Ele era um santo. Porque ele Sim, crê já na era Santa Cruz. explicado. Porque ele cria nela. Agora, eu pergunto para vocês uma coisa. No dia 26, ela foi para o céu, mas ela foi receber o galardão dela e já voltou na mesma hora para abençoar a igreja e cuidar e livrar a igreja do que o mal queria que acontecesse. Isso no dia 26. Quando foi na madrugadinha do dia 28, a Santa Avó apareceu para o irmão Aldo a primeira vez. Vocês sabem como é que ela apareceu para ele? De que forma ela veio? Em espírito. Sim, em espírito. Mas ele viu ela do jeito que estava. Como é que vocês têm ideia de como ele viu a Santa Avó? Como uma rainha? Ele viu a Santa Avó só o rosto. Na hora que ele estava A primeira descansando no vez, carro. ela mostrou para ele o rosto dela só. Ela apareceu o rosto e Maria junto com Maria Santíssima. E aí ela conversou com ele. Foi aí que ele soube o que ele ia ter que fazer. Qual seria a ajuda que ele ia precisar dar para ela? E ele ficou muito preocupado, porque ele não sabia como ele ia chegar no bispo e contar, porque naquela hora a Santa Avó disse para ele como tinha que ser o sepultamento do corpo dela, como é que ia organizar tudo. E ele tinha que transmitir isso para o bispo e para a irmã Odete. E na hora ele falou: será que eles vão acreditar em mim? Mas ele não sabia ainda que Jesus tinha dito para o bispo e para a irmã Odete que ele
tinha um espírito semelhante ao da Santa Avó. Então, o bispo já estava mais ou menos, nós da igreja não sabíamos, mas o bispo Hermodete mais ou menos pensavam. E como tinha acontecido, quando o irmão Aldo chegou e contou para ele, deu as orientações que a Santa Avó deu, o bispo Hermodete obedeceram direitinho. E foi assim que começou o ministério do irmão Aldo. Agora eu pergunto, vocês sabem a data da ida da Santa Avó? Em que ano foi isso? 26 de outubro de 1970. Isso! Portanto, quantos anos já fazem? 41? 51 anos. 7, 5, 12. 1970, 1980 fez 10, 90 fez 20, 2000 fez 30, 2010 40, 2020 50. Agora vai fazer 51 anos que ela foi para o céu. E no dia 28 de outubro, 51 anos que o irmão Aldo começou a exercer o dom dele. Agora, eu gostaria de saber o que vocês acham de bom que o irmão Aldo fez para a igreja. Vamos ver, durante os 44 anos, aquilo que vocês lembram para nos ajudar. Vocês lembram de alguma coisa que vocês possam falar? Ele livrou a gente de todo mal. Sim, isso é direto. Abençoou muito. muito. Hã? Ele abençoou Fez a muito. igreja crescer. Isso, ele fez a igreja crescer. Outro ponto, ótimo. Estou contente de ver. Mais alguma coisa? E ele dirigiu a igreja. Dirigiu a igreja. Muito bem. Agora eu vou contar algumas coisas para vocês que o irmão Aldo fez que ajudou muito a igreja. Tanto no sentido material, como igreja aqui na terra, como povo de Deus, e espiritual para nós nos chegarmos mais perto de Deus. Eu vou primeiro falar do espiritual, porque é o mais importante. Eu mandei para a irmã Rúbia um resumo de tudo que eu fiz e disse que se eu tivesse esquecido de alguma coisa, eu ia acrescentar. E depois, aqui em casa, um dia eu estava lendo isso que eu tinha escrito, e eu me lembrei do que era mais importante. Se a irmã Rúbia depois quiser, eu mando com esse acréscimo para ela. É a unidade espiritual. Pode mandar sim, eu quero. A coisa mais importante espiritualmente que o irmão Aldo fez, é lógico, inspirado pela Santa Avó, foi manter a unidade espiritual da igreja, a qualidade do espírito de cada um de nós. Vocês vejam na festa, a gente encontra tanta gente que a gente nunca viu quando vai na festa, não é? Lá do Acre, lá do Rio Grande do Sul, lá do Paraná, de Minas. E a gente não parece que é estranho. Todos são irmãos, parece que a gente já conhece, não é? Isso tudo, não é verdade? Isso tudo Sim. é a unidade. Então, é a unidade espiritual que Deus dá para nós, porque nós temos todos a mesma qualidade. Então, embora materialmente a gente não tenha conhecimento muito, hoje com a internet é mais fácil, a gente conhece gente do Brasil inteiro, se tiver tempo de usar a internet, não é? No Facebook, no WhatsApp, mas quando a gente se encontra pessoalmente,
a gente parece que já conhece aquelas pessoas e acaba fazendo uma amizade sincera como irmão. Isso é a unidade espiritual, que a unção do Espírito de Deus que o irmão Aldo traz para nós é que mantém isso tudo. Outra coisa que foi muito importante para nós e que é até hoje, a Santa Avó nunca falou para nós que ela ia ser o Espírito Consolador. Porque para ela chegar a ser, por isso que se cumpriu na vida da Santa Avó, uma palavra que está lá no livro de Apocalipse, que ao vencedor eu lhe darei uma pedrinha branca com o seu novo nome, que só ele sabe. E pouco antes dela subir para o céu, de o seu corpo tombar e ela ir para o céu, um dia Jesus fez com que um pastor, que hoje já está com ela lá no céu, tivesse um sonho. Mas ele fez isso para que a gente soubesse alguma coisa, e só que ela não disse abertamente. Ele viu uma multidão de gente, todos vestidos de branco, caminhando por um caminho. E na frente deste povo ia a Santa Avó, como carregando uma bandeira branca na frente. E ele teve aquele sonho quando ele viu aquela multidão, a Santa Avó lá, e todos caminhando a passos firmes, ele acordou. E ele não conseguia esquecer. E uma das vezes que ela deixou a gente entrar na casa dela, e que de vez em quando a gente levava ela até a porta da casa, ela se despedia da gente e cada um ia para sua casa. E às vezes ela dizia, vocês querem entrar? Entre. Aí a gente entrava e ficava um pouco na sala da casa dela e ela sempre ensinava muita coisa para a gente. E nesse dia ele chegou para ela e disse, Vó, eu posso falar um pouquinho com a senhora em particular? Ela falou, vem cá. Levou ele na cozinha. Ela já sabia o que ele ia falar, só que ela não disse. E lá na cozinha ela contou. Ela pegou ele pela mão e falou, vem cá. Conta para os seus companheiros de ministério, que era assim que ela dizia, nós éramos companheiros de ministério, todos obreiros. E um era companheiro do outro. E o que você me falou lá na cozinha? E ele contou este sonho. Quando ele acabou de falar, ela disse, bem-aventurado que crê, e saiu da sala. E eu mesmo fiquei pensando, falei, por que a Santa Avó disse isso? Depois que ela foi para o céu, quando o irmão Aldo começou a revelar quem ela era, o galardão que ela tinha, a missão que ela recebeu de Deus, que como consoladora, à semelhança de Jesus, lutando para salvar as almas, ela recebeu de Jesus e de Deus a incumbência de governar a igreja na terra. Por isso que Jesus disse que o Consolador ficaria conosco para sempre. E o irmão Aldo está ao lado dela, ele faz parte desse poder dela. Então, o irmão Aldo esclareceu quem era a Santa Avó lá no céu, o galardão dela, a missão importante dela. Ele também nos ensinou a missão importante de Maria Santíssima, dos santos profetas, porque ele nos explicou, a irmã Odete falou do púlpito, e ele explicou para ela, que no céu, cada um dos profetas, Moisés estava com o povo que ele ajudou a salvar, Josué com o povo que ele ajudou a salvar, Daniel com o povo que ele ajudou a salvar, cada um deles estava lá no céu assim. E eles aguardavam o dia de que eles iam poder assumir novamente o poder que eles tinham enquanto serviam aqui na Terra,
para vir do céu abençoar a igreja na terra, continuar cumprindo o ministério, que foi uma promessa que Deus fez para eles. Mas como o Consolador ainda não tinha vindo, e Deus não tinha certeza que a igreja ia aceitar a Santa Avó como santa, e aceitar o ministério do irmão Aldo, eles ficavam esperando. Eles estavam esperando. E quando a Santa Avó chegou no céu, o irmão Aldo agindo com toda maravilha, ensinando a gente a crer nos santos, nos anjos, os profetas ouviram falar lá no céu que Deus tinha uma igreja que era dele aqui na terra. E começaram nas suas orações pedir a Deus que queriam conhecer a igreja. Então, a primeira vez veio Moisés e Elias numa santa comunhão. Numa outra foi Daniel e Davi. E assim eles foram sendo trazidos pela Santa Avó. E chegou o dia que a igreja foi se santificando, graças às revelações do irmão Aldo, os ensinos dele, que a irmã Odete transmitia do púlpito, e o bispo, num final de ano, o bispo nos disse uma coisa, que nós íamos, se nós continuássemos merecendo, que nós íamos ganhar um presente do céu no final do ano. Isso era mais ou menos outubro, eu me lembro como se fosse agora. Então, o que aconteceu? Nós começamos a nos esforçar. Passou novembro, nada. Passou dezembro, nada. Chegou o Natal, nada. No dia 31, antes de fazer a oração final, o bispo disse para nós, agora o céu todo se uniu para defender a nossa igreja. Houve a unificação do céu, graças ao ministério glorioso do Santo Irmão Aldo, que foi nos preparando, foi fazendo a gente se santificar mais, fazer as coisas por amor. Então, ele fez, e nós recebemos esse presente. Juntou todos os serafins, querubins, os anjos dos céus, os santos, aqueles que nós já conhecíamos, mas todos os santos profetas formaram um batalhão só e são enviados pela Santa Avó Rosa para nos guardar e nos abençoar, graças ao ministério glorioso do Santo Irmão Aldo. Olha só, isso não foi importante? Hein, crianças, jovens? Muito. O que vocês me dizem? Não é? Porque se nós temos tantos santos e anjos lutando para nosso favor, imagina que coisa maravilhosa. Foi muito importante. Então, foi durante o ministério dele que ele foi instruindo a irmã Odete e foi escrito o livro O Consolador nos Tempos do Fim. É um livro que foi escrito durante o ministério do irmão Aldo, falando sobre as revelações do livro de Apocalipse. Que eu tenho esperança que um dia ele será vendido. Ele foi vendido no começo. Depois, por algum motivo, o irmão Aldo mandou esperar. Também foi reescrito os outros 2 livros, o Evangelho do Reino dos Céus, que agora foi reescrito outra vez e já está sendo vendido. Quando o irmão Aldo reescreveu ele, foi para acrescentar o nome, o Ministério do Consolador, da Santa Avó Rosa, que na primeira edição, na primeira revisão, não tinha sido colocado, porque ela ainda estava aqui na Terra. Depois que ela foi para o céu, precisou ser escrito. Tem um outro livro que era chamado, foi escrito também pela nossa direção, inspirado pela Santa Avó Rosa, orientado por ela, que era o Espírito Santo de Deus.
que quando o irmão Aldo orientou para escrever, para colocar a manifestação do outro Consolador, que a igreja já tinha caminhado muito, ele foi reescrito com outro nome, o Espírito Santo de Deus e o Consolador. Porque neles foi explicado a missão da Santa Avó, só o nome dele não foi citado muitas vezes, porque ele não queria. Ele disse que o ministério dele era para glorificar a Santa Avó, e não a ele. E ele ficou vários anos sem permitir que o nome dele fosse anunciado. Só quando o bispo já estava meio doente, que então a Santa Avó exigiu e ele consentiu, porque aí ele ia precisar dirigir a igreja também materialmente falando. E muitos milagres que ele fez junto com a Santa Avó. Logo que ela foi para o céu, ele ia junto com ela e muitas vezes, conforme a necessidade, eles deixavam as pessoas verem ele e a Santa Avó como se fosse um médico, um enfermeiro, uma enfermeira. Eu me lembro de um milagre de uma irmã que já é bastante idosa, tem mais por volta de 70 anos. Ela, quando teve o primeiro filho, ela teve uma trombose, tinha aquela criança pequena para criar, e ela teve uma trombose que ela, nem amputando a perna, ia adiantar. E numa noite, ela clamou pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, e ela adormeceu. Ela adormeceu e viu quando entrou no quarto, para ela parecia um sonho, mas não era. A Santa Avó veio junto com o irmão Aldo e passou de um lado da perna dela e disse: essa perna já melhorou. Foi na outra perna e pôs um lenço em cima daquela perna e disse que precisava cuidar. E ela vendo tudo aquilo, só que a porta não abriu. Quando eles saíram aí, eles viram que não era, ela viu que não era enfermeira e médico. E daquela hora, a circulação voltou nas duas pernas e ela está viva até hoje, andando, não teve problema. Ela já é avó. Então, espiritualmente falando, o irmão Aldo fez muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora, materialmente falando, também ele fez muito. Eu vou ser mais breve, porque nós já estamos há mais de meia hora conversando, né? Aliás, mais eu falei. Porque é muita coisa. Materialmente, ele construiu o templo da sede, o tanque batismal, os alojamentos lá na Baguari para as mulheres, na Heitor Bariani para os homens, o prédio do escritório da igreja, a cozinha e o refeitório antigos, que agora já mudou, por causa do aumento da sede, a compra de várias propriedades para a ampliação do templo da sede, o programa radiofônico A Hora Milagrosa, aumentou e muito o número de congregações no Brasil todo, foram construídos templos próprios para muitas congregações e o estúdio de gravação. Nossa, no começo eram umas fitas grandes, uns rolão de fita. Hoje, as emissoras têm um código, entra lá no site da igreja, baixa o programa, transmite e devolve. Antes a gente tinha que levar na emissora, aquele rolão de fita. Então, o irmão Aldo deu muita coisa material para a igreja também. A obra da igreja durante os 44 anos do ministério dele foi muito valiosa.
Por isso, nós temos que agradecer muito, muito, muito ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, pelo santo que eles nos deram para pôr à nossa frente. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Assim, por que vocês acham que o irmão Aldo precisou ir para o céu? Porque o plano de Deus, a princípio, era que ele fosse junto com a igreja, quando a igreja fosse arrebatada. E muitas vezes eu disse que mesmo que o irmão Aldo tivesse 120 anos, se Deus achasse que ele podia ficar aqui, ele estaria lúcido, perfeito e ajudando a gente. Então, por que vocês acham que ele foi antes? Que um dia ele falou para mim lá no escritório dele, eu estava na sala dele com ele, ele disse para mim, se eu viver mais 5 anos, eu estou feliz. Eu disse, irmão Aldo, pelo amor de Deus, não fala isso que nós não podemos ficar sem o Senhor. E aí ele viu que eu comecei, meus olhos encheu de lágrimas, eu comecei a querer chorar, ele parou de conversar, acabou de se arrumar e saiu. Foi embora que já era tarde da noite. Por que vocês acham que ele já sabia que ele ia ter que ir e concluir o ministério dele no céu? E ele já naquela época estava preparando a gente. Porque desta conversa comigo até o dia que ele foi, foram 3 anos. Não chegou 5, não. Muita maldade no mundo e para ele. Isso, muita gente não compreendeu o irmão Aldo e judiou dele. O pior é que tinha um grupo bom da igreja, que não compreendia ele e que prejudicou muito o irmão Aldo. Só que ele, por amor a nós, antes de ir, ele deixou a gente preparado. Agora, uma outra pergunta eu quero fazer para vocês. Por que ele recebeu esse galardão de ser nosso supremo pastor? Por que ele chegou a receber isso como título no céu? Porque ele dirigiu a Tudo bem. Porque ele ensinou por tudo pra vez. gente. Não sei. Porque ele foi escolhido. Era o último profeta. Porque ele ensinou Sim. tudo pra gente. Exatamente. Para ensinar tudo, ele precisou de fazer mais uma coisa, cuidar de nós. Ele cuidava de todos. Quantas vezes a gente ligava para a sede e pedia uma oração, um conselho, no dia seguinte a resposta, às vezes até a irmã Ifigênia ligava para a pessoa para orientar. Então, ele amava tanto a gente que ele cuidou da gente durante todos esses anos com muito carinho. E Jesus tinha prometido isso na palavra da doutrina, dizendo, eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão neste aprisco, e me convém agregá-las. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, todas essas pessoas que vão vindo para a igreja agora, e que eu tenho fé que ainda virão para a igreja, vão sendo juntadas a nós, como uma família só, sob os cuidados de quem? Do santo irmão Aldo. Ele recebeu de Deus esse galardão de guardar, de pedir a Deus por nós, de nos abençoar. Por isso que ele foi coroado. A gente sabia que ele ia ser coroado um dia quando fosse para o céu, porque nós esperávamos que ele fosse conosco. Mas como foi antecipado, ele foi na frente. E ele mesmo falou que nós estávamos preparados para caminhar sozinhos. Então, o que cabe agora para cada um de nós fazer? Quem sabe me dizer? Obedecer a ele. Obedecer e muito, e com amor. Que mais? ter fé. Fazer coisas boas. Hã?
Seguir Ajudar o próximo. boas. Seguir os ensinamentos que ele deixou. Seguir os ensinamentos que ele deixou. Muito bem. Então, nós temos que fazer isso e não ter vergonha de ninguém. Eu me lembro, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu me lembro bem de uma menina no tempo que a minissaia estava muito no auge. E tinha uma menina que os pais não eram apostólicos, mas ela gostava muito de ir na casa de uma tia dela que era apostólica. Inclusive, a gente fazia reunião na propriedade desta tia dela. E ela disse para a tia, eu quero ser apostólica. Mas a tia disse, mas seus pais não são, não faz mal, eu quero ser. Então, como minha mãe não é apostólica e ela não sabe como é a disciplina, eu quero que a senhora arrume minhas roupas. Eu quero que a senhora me oriente tudo que eu vou obedecer, porque eu quero ser apostólica. E a tia falou, você está mesmo disposta? Estou. E a tia preparou, arrumou a roupa dela toda. O primeiro dia que ela chegou na escola, a meninada começou a acompanhar do portão até o pátio. Olha a vovozinha, olha a vovozinha, olha a vovozinha. E ela, quieta, foi andando. E deixando. Quando juntou todo mundo, a maior parte dos que estavam gritando ficaram em roda dela, ela parou e falou, me ouçam. Eu sou realmente vovozinha, por isso vocês têm que me respeitar. Eu estou vestindo assim porque eu quero. E vocês não têm nada a ver com isso. E aí, todo mundo parou. Então, nós temos que ter convicção de fé. Se eu sei que Deus não me quer de um jeito, então eu tenho que fazer força para viver do jeito que Deus quer. E assumir isso como minha vontade. Porque eu sei que assim eu posso ser mais abençoado. Entenderam? Sim. Certo? Sim. Então, isso. Eu estou muito contente. Sim. Eu vou pedir muito para a Santa Avó abençoar vocês muito. Eu estou muito contente de estar com vocês. Já tem 45 minutos, hein? Passou bastante da hora. Irmã Rúbia, me perdoe. Imagina, tá tão bom. Eu acho que todo mundo está gostando dessa mensagem. Nem vimos a hora Agora é muito bom, pastor. Vocês estão gostando. Continua, tá muito bom. Tá muito bom. Essa mensagem. Mariana, você gostou? Tá muito legal. Continua que eu tô muito curiosa pra saber como continua a história. Então, agora, o irmão Aldo lá do céu, ele está livre daquele corpo, porque quando ele foi para o céu, ele já tinha 86 anos. Já era bastante velhinho, não é? Eu sei que se a Santa Avó quisesse, ele podia ficar até mais de 100. Porque poder para... Como Jesus fez um pulmão novo para ela podia fazer o irmão Aldo uma pessoa nova. Não é verdade? Mas foi decisão de Deus levar ele antes de nós. Só que está se cumprindo na vida da igreja hoje o que o irmão Aldo disse muitas vezes, que chegaria o tempo de salve-se quem puder. Cada um de nós tem que lutar para a nossa salvação. Nós temos tido ensino, o Conselho Deliberativo tem mandado mensagens, eles mesmos disseram há poucos dias para nós, numa reunião do Ministério, que eles estão aproveitando mensagens do irmão Aldo, as escritas do livro Espírito Santo de Deus, do Evangelho do Reino dos Céus, para pôr no boletim para a gente. Então, tudo que o irmão Aldo ensinou, eles estão aproveitando.
Então, as mensagens que nós recebemos na igreja não é só do Conselho Deliberativo. É mensagem que o irmão Aldo deu, que a irmã Odete deu, que a Santa Vó Rosa deu. Porque quando ela falava para o irmão Aldo, e ela mesma orientou muito tempo o bispo e a irmã Odete. Tudo que está escrito nos livros que a igreja editou são coisas que vieram do céu. Então, nós temos que ter muita fé. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não consigo guardar isso só para mim. Sábado e domingo eu fiquei encantado com o amor do pastor que pregou sábado e domingo em Curitiba. Até mandei uma mensagem para a irmã Rúbia, porque ele estando com o avô falecido, ele subiu no púlpito, deu 2 mensagens sábado à noite e domingo à tarde, muito lindas, que eu gostei muito. E quando eu soube, então, que ele ia sair de lá para sepultar o avô, eu fiquei mais encantado ainda. Porque eu vi o amor e a coragem que ele demonstrou, não falando, eu amo a Santa Avó, mas fazendo 2 reuniões muito lindas e bonitas. Então, Curitiba está de parabéns. Eu tive essa coisa linda que eu vi e que eu estou muito contente com isso, porque a gente vai chegando a ficando mais velho, mais perto de ir para o céu, a gente não sabe quando e quanto tempo ainda temos aqui. Então, precisamos dos mais novos que venham fazendo o que a gente fazia, o que a gente sempre fez. Não é? E isso me deixou muito feliz, sábado e domingo. Viu? Eu estou muito contente de estar com vocês e espero que vocês saibam aproveitar muito todas as reuniões. E esses encontros que a gente tem aqui, que é informal, não é? Vocês aproveitem bastante, porque a gente pode contar alguns detalhes que às vezes do púlpito não dá para falar, não é? Tá bom, meninos? Jovens? Espero que vocês tenham gostado, que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima abençoe muito vocês. Eu quero ver entre todos vocês muitos obreiros, até pastores, coristas, músicos, que vão fazer solos, vão cantar, vão reger hinos que alimentem o nosso coração. Muito obrigado por esta oportunidade de poder estar com vocês. Irmã Rúbia, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Ah, sim. Eu que agradeço muito, foi um prazer ter o senhor, pastor. Todos nós agradecemos muito. E foi muito linda essas mensagens. Nossa, muito bom mesmo. E o senhor viu como que as crianças gostaram? Os jovens também, eles gostam muito. Porque eles sabem que eles têm o pastor aqui só para conversar com eles aqui, né? Para responder as perguntas, tirar as dúvidas, tudo. Então, eles se sentem, felizes, né, de ter. Eu fiquei muito feliz de poder conversar com todos, de ouvir a voz de cada um, respondendo algumas perguntas que eu fiz. Não deu tempo de detalhar muito as coisas, porque tem muito. É a história da igreja, né? 44 anos não dá para se falar em meia hora. Mas vai ter mais reuniões que o pastor vai nos dar o prazer da presença dele virtual. Não é, pastor Nilson? Pastor Nilson, em Curitiba. Assim eu vou pedir para me ajudar, me dar uma oportunidade de ir para Curitiba, tá bom? Isso. Eu quero muito ver vocês. Tá bom. Agora, pessoal, o pastor vai fazer uma oração com a gente, né, pastor? Vou. Para a gente poder encerrar. Uma oração, todo mundo prestando atenção, para nós ouvir a oração. Bendito Deus, meu Pai, eu te agradeço muito por esta oportunidade que o Senhor deu a mim
e a estes jovens e crianças da nossa igreja lá de Curitiba, de estarmos juntos, como uma família, como verdadeiros irmãos, conversando, meditando na doutrina, no ministério glorioso do teu servo, nosso santo irmão Aldo, nosso querido pastor, este profeta tão santo, que a Santa Avó Rosa escolheu para nos dirigir. Santa Avó, muito obrigado por ele. Agradecemos também a Jesus e a Maria Santíssima por esta feliz oportunidade e por estes santos tão gloriosos que Maria Santíssima e Jesus prepararam para nós. Agradecemos também porque sabemos que numerosos santos e anjos batalham diariamente em nosso favor. E neste momento, Santa Avó, eu rogo à Senhora e também ao Santo Irmão Aldo, que como santos que Jesus preparou para cuidar de nós aqui na Terra, abençoe essa juventude de Curitiba, essas crianças que participaram desta reunião. A irmã que também é responsável por esse trabalho. Que ela tenha sabedoria, a tua graça, a tua unção para poder conduzir estes jovens e estas crianças no caminho do bem. E a eles todos, que a Senhora e o Santo Irmão Aldo deem sabedoria e força, amor, encha o espírito deles de amor, para que eles possam sempre vencer todo e qualquer problema que queira lhes prejudicar e lhes tirar a fé. Santa Avó Rosa, abençoa muito e dá muita felicidade a todos eles. E pela certeza que a Senhora me ouviu e vai ajudar a todos eles, nós agradecemos. Amém. Amém. Pastor, Amém. Pastor, muito obrigada. Agradeço de coração, Santa Avó Armaldo. Você volta mais vezes. Fico muito feliz por você Amém. ter participado. Amém. Imagina, Despedem irmã. do pastor, tá bom? Agradece, se despedem do pastor. Davi, de por nada, foi um prazer. Tchau. Mateus também. Obrigado, pastor. Senhor, Tchau, pastor. com Deus. Deus abençoe todos, ó. Senhor. Tchau. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Senhor, pastor. Tchau. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe sempre. A paz do Senhor. Amém. Igualmente, meu filho. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor.